Shalom, pessoal, Rabino Jacques aqui. Eu recebi uma pergunta muito interessante sobre nomes judaicos, sobrenomes judaicos. Então, vou falar um pouco sobre as origens dos nomes judaicos, sobretudo sobrenomes, sobre qual a diferença entre o seu nome na sociedade e o seu nome hebraico, e sobre patronímios, que eu já vou explicar daqui a pouco. Bom, negócio é o seguinte. Quando a sociedade era simples, digamos, você mora numa cidade pequenininha, então tem um João, um José, uma Maria, uma Fátima, sei lá. Não, Fátima talvez não seja judia, mas enfim. É fácil, é só o João. Quando já tem vários Joãos, aí a coisa complica um pouco, porque aí você tem que saber, cadê o João? Que João? O João casado com a Maria. O João de Maria. Esse João aí. Ou o João, filho da Terezinha. Né? Já começa a diferenciar um pouco. E isso foi o que aconteceu, né? E na medida que a sociedade cresce, você acaba tendo vários Joãos casados com a Maria, ou vários Joãos, filho da Terezinha, ou vários Joãos, filho do Antônio. Então, você acaba criando o sobrenome. Né? Essa é a origem básica do sobrenome, poder identificar as pessoas. Em diferentes partes do mundo, em diferentes momentos históricos, houve a necessidade de dar para as pessoas sobrenomes para poder encontrar quem é a pessoa certa. Tá? Entre os judeus, a história é a seguinte, mesma maneira. Você começa, tem um Jacó. Aí tem o Jacó. Aí depois, tem o Jacó casado com a Rivka. Mas depois, quando a cidade cresce, tem vários Jacós casados com a Rivka, tem que dar o sobrenome. Começando com a coisa básica do nome, é o seguinte, o judaísmo, de certa maneira, é uma tribo. Então, qual é a prática da tribo? A prática da tribo é que, da maneira tribal, você é chamado pelo seu nome e, tradicionalmente, filho do seu pai. Então, no meu caso, meu nome é Yitzhak, e o nome do meu pai era Hillel. Então, tradicionalmente, se, por exemplo, num contexto religioso, se eu for chamado para ler a Torá, por exemplo, numa sinagoga, eu me chamar Ya'amod Harav, Rabino, Yitzhak ben Hillel. Tá? Porque é o nome do meu pai. Só. E esse nome hebraico, quer dizer, pouca gente sabe que o meu nome é Yitzhak. Porque o meu nome é Jacques, é o nome que eu uso quando eu assino um cheque, eu assino Jacques. Quando eu faço um acordo com alguém, é Jacques Kuckerkorn. Não é Yitzhak ben Hillel, né? Porque isso não seria relevante. Então, porém, no contexto da sociedade, então, eu sou uma pessoa e eu tenho esse nome que é o nome tribal. Dizem que entre os índios aqui norte-americanos também, eles têm um nome que é um nome secreto que eles só usam na tribo. Esse é o seu nome hebraico. No caso dos judeus liberais, quando você usa esse nome tribal, eu não seria chamado Yitzhak ben Hillel, eu seria, porque Jacques, o filho de Hillel, mas Yitzhak ben Hillel Uvracha. Vracha é minha mãe, porque você chama sua mãe também. Porque, a bem da verdade, para eu estar presente aqui, foi um trabalhão da parte da minha mãe. Meu pai participou, né, um pouco, imagino, mas, então, não é justo que seja só o seu pai. Então, nas comunidades liberais, em geral, você chama as pessoas fulano, filho de fulana e beltrana. Então, no meu caso, Yitzhak ben Hillel Uvracha. Quando eu assino um documento hebraico, eu assino Harav Yitzhak ben Hillel Uvracha Zuckerkorn. Põe tudo já mando ver. Depois, a pessoa que se converte, tradicionalmente, toma o nome fulano, né? Escolhe um nome hebraico, um nome que seja significativo para ele de alguma maneira, que eu não vou discutir agora, posso fazer um vídeo no futuro explicando. E ele geralmente põe Ben Avraham ou Ben Avraham Vessará, filho de Abrão
o filho de Abrão e Sara, porque Abrão é o pai de todos os judeus. Na minha prática, sobretudo quando eu faço conversões no Brasil, quando tem pessoas que têm origens cripto-judaicas, né? Então eles querem se retornar ao judaísmo de uma maneira fácil e prática, que é o jeito mais fácil que tem é através de uma conversão, mesmo tendo origens judaicas, mas não sendo muito claro, não sendo óbvio, não tendo sido criados como judeus. Então, eu não tenho problema deles colocarem o nome fulano, Ben, e colocar o nome do pai e da mãe deles mesmo, não Avraham Vessará. Porque eu acho que é correto. E além do que, essa ideia de você colocar o nome do converso Ben Avraham ou Ben Avraham Vessará não é lei, é uma prática, é um costume. Bom, agora, sobre os sobrenomes. Eu já expliquei de onde vem a necessidade. Sobrenomes vêm de muitas coisas, né? Eu posso falar sobretudo sobre os judeus Ashkenazim, como eu. O sobrenome dos judeus Ashkenazim, em geral, começava, de certa maneira, começava até com uma sacanagem. Porque, digamos assim, tinha 2 Jacós na cidade, né? Tinha o Jacó, o normal, e tinha o Jacó, o gordo. Então, ele chamava Jacó e outro era Grober. Então, aí ficava Jacó Grober, e aí esse acabava sendo o sobrenome dele, ou Alter, velho, ou sei lá, nomes que tinham a ver, ou Yafé, bonito, tinha a ver com certas características físicas da pessoa. Outra coisa muito comum sobre sobrenome, por exemplo, seria a atividade que a pessoa faz, o trabalho, né? Desculpa, mais importante de todo, o primeiro sobrenome judaico claramente é Cohen, ou Levi, porque ele era descendente ou do sacerdote ou dos levitas, isso é óbvio. Tem outros, às vezes também, sobrenomes têm a ver com o pai. Então, por exemplo, o sujeito é Jacó, o pai dele era Arão, então ele chama Jacó Aronson. Né? Isso seria uma coisa comum. Outra coisa, por exemplo, seria normalmente a profissão. Sei lá, deixa eu pensar alguma aqui. Hazan, porque ele era o cantor litúrgico. Ou, deixa eu ver se eu acho algum. Eu tenho algumas notas que eu fiz aqui para mim, mas agora então, deixa eu ver. Por exemplo, Schneider, porque ele era alfaiate. Ou, enfim, profissões que têm a ver com com a profissão da pessoa, ou alguma coisa que ele, no meu caso, tá? O meu sobrenome é Zucker Koren. Zucker é açúcar, Koren não é corn, não é milho, porque não tinha milho na Europa. Koren é cereal, o que me leva a crer que a minha família, de alguma maneira, eram gente que negociava nesse tipo de mercadoria. Ou gente que comia muito carboidrato, por isso que eu sou tão gordo. Não, acho que é o primeiro. Depois, por exemplo, não era incomum as pessoas terem nome, por exemplo, da onde... Isso é muito interessante, da onde eles vieram. Então, por exemplo, Hamburger, porque ele veio de Hamburg. É interessante que quando alguém chega e diz, meu sobrenome é Hamburger, ou Bialystoker, veio de Bialystok. O que significa? Significa que os parentes dele vieram de algum lugar na Europa, pelo menos na última parada, que não era Bialystok. Porque ele tem que ter mudado de Bialystok para algum lugar, centenas de anos atrás, né? Aí começam a chamá-lo, esse é sei lá, o Israel, o Jacó, de Bialystok, Bialystoker, e então, o sobrenome fica Bialystoker. Mas se ele fosse ultimamente, né, de Bialystoker, ele nunca seria chamado Bialystoker, porque todo mundo é. Né? Isso não o caracteriza especialmente. Enfim, tem outros, mas os sobrenomes vêm sempre a ver com algo distintivo em relação à pessoa. Em diferentes partes do mundo, houve a necessidade de criar
sobrenomes em épocas diferentes, dependendo do governo. Por exemplo, na Áustria foi no fim do século XVIII, é o que afeta a maioria dos judeus ashkenazim. Finalmente, a última coisa que eu vou falar sobre sobrenome é algo interessante, que é a tendência dos sionistas, quando mudam para Israel, trocarem o nome, abandonando esse nome da diáspora, né, e virando um novo judeu em Israel, então adotando um nome israelense. Né? O problema, lógico, dos nomes, sobretudo os judeus ashkenazim, que são sempre enormes, é Zuckerkorn, né? Então, por exemplo, os meus avós, parte da minha mãe, o sobrenome deles era Platkovsky, e quando eles mudaram para Israel, acho que foi em 73, eles mudaram o nome para Poleg. Poleg começa com P, pelo menos, né? E mas é um sobrenome israelense, é um nome curtinho, para ficar mais fácil. Meu tio sempre me dizia que se eu fizesse aliar, eu tinha que mudar o meu sobrenome para Zuk. Então, em vez de Zuckerkorn, Zuk. Zuk quer dizer força. Primeiro, que eu não necessariamente vou fazer aliar. Segundo, que eu gosto do sobrenome que eu tenho, porque é uma conexão com o passado da minha família. Curiosamente, há também hoje uma tendência em Israel de muita gente cujos pais ou avós vieram de outras partes do mundo e tomaram o sobrenome israelense, retomarem aquele sobrenome original para, de certa maneira, não perder essa parte da sua identidade. Tá bom? Ok. Agora, esse é o que eu tinha para dizer. Tem muito mais para dizer, porque esse é um tema muito complexo. E saiba que isso aqui é só um pouquinho. Nós temos várias aulas gravadas sobre vários temas, inclusive esse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, um like. Recomende para os seus amigos. Se não gostou, recomende para os seus inimigos. Se não está inscrito no canal, inscreva-se aí. E toda a informação sobre nossa organização Brit Bracha está abaixo. Tudo de bom. Tchau.